Vamos aguardar. Já tá ligando. Boa noite, galera. Boa noite, Jaça, Elielso, Rafaela. Boa noite, Delza. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Roberta. Meu amigo Roberto Freitas. Eu tô aqui na casa dele. Vim na casa dele gravar a live. Então segue o cara, roberto.freitas.100. Rosineide, boa noite. Boa noite, Cordeiro. Boa noite, Maria. Luciana. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Lana. Boa noite, Paulo. Deusa. Guardando o professor Davi entrar pra gente bater um bate-papo sobre pedagogia. Confesso que essa noite para dormir foi difícil, viu? Aguardando o momento, falar com o homem. Maior referência em pedagogia, rapaz, do Brasil. Luciana, boa noite, Charles. Boa noite, meu amigo Elielso. Aguardando o professor Davi, tá já entrando. Como vocês estão? Estão bem? E essa quarentena, estão estudando? Aproveitar a quarentena para estudar, viu? Essa é a hora de fazer diferença. O som tá bom? Coloca aí um joinha ou o som dá para escutar de bom? Meu fone queimou, tive que comprar isso na carreira. Pedagogia, vamos falar sim sobre pedagogia. Professor Davi acabou de entrar, nós vamos bater um bate-papo interessante. Professor Davi é a maior referência de todos nós, né? Em pedagogia, ele é o cara. Boa noite, Charles. Estou bem, graças a Deus. Aproveitando a quarentena para descansar. Estudar. Vamos estudar bastante, com certeza. Ontem eu estava dando uma live em Libras e a pessoa disse, professor, o senhor podia dar aula de matemática? Eu disse, rapaz, vai lá para o Instagram, vai lá no YouTube, professor Davi. Ele é muito bom, alguém já assistiu a aula dele de matemática? Ele ensina porcentagem sem cálculo, é perfeita a aula dele. Aguardando o professor Davi compartilhar a live para a gente conversar. Eita, vamos estudar agora com os melhores do Brasil. Quem dera. Deus enviou uma solicitação para mim. Deus, estou esperando o professor Davi entrar. Não posso, infelizmente, aceitar hoje não, tá? Que o professor Davi mandou. Mas assim que ele mandar, pode ter certeza que outro dia nós conversamos, tá bom? Estou aguardando o senhor, professor Davi. Boa noite. Foi, a live ontem foi interessante, falando de Libras. Tá certo? A live ontem foi falando de Libras. Foi show de bola. Temos várias lives, pessoal, de Libras. Nós temos falando com músico, com grandes nomes aí. Professor Davi. Seja bem-vindo, professor Davi. Boa noite, professor Josué. Boa noite, pessoal do Instagram. Que bom, que prazer estar com vocês aqui neste momento, neste bate-papo, nessa transmissão ao vivo, para a gente conversar um pouco de pedagogia, de estudo, de vida e um pouco da nossa profissão. Pelo convite. Rapaz, eu vou lhe dizer um negócio, vou lhe confessar. Obrigado, cada aluno. Essa noite eu não consegui dormir, não, pensando nesse momento. Que coisa boa, um prazer tê-la aqui, seja bem-vindo, tá bom? E vamos conversar um pouquinho ou vamos direto aos nossos assuntos? Quem manda é o senhor, rapaz. O professor Josué, hoje sou convidado. Então, como convidado, deixe para que tu venha conduzir esse processo. Estou aqui para acrescentar, para contribuir, para ser bênção na vida de cada um que assiste. Então, o que você precisa, o que você espera, pode aproveitar esse momento aqui, que sou todo dos alunos e dos nossos telespectadores aqui do Instagram neste momento. Tu que mandas. Ô, rapaz, que coisa boa. Primeiro eu quero agradecer, tá? Que Papai do Céu te abençoe. Para mim está sendo marcante essa noite.
eu acho que teve umas 800 horas, porque eu só pensava nesse momento. O dia Que eu fiquei bacana. agoniado. Eu pensei, vai chegar dezembro e eu não chega hoje, 7 horas da noite, rapaz. Você é meu ídolo. Muito obrigado por me dar esse prazer. Não, uma honra E poder participar com você deste momento. sabe o que eu acho engraçado? Algumas pessoas falaram, Josué, como é que você conseguiu essa prosa? Eu disse, muito fácil, está no hino. Verás que um professor teu não foge à luta. É verdade. Não é verdade? Professor, o que é que o senhor acha dos maiores desafios da educação hoje? Hoje, os maiores desafios para a educação é fazer com que uma educação de qualidade aconteça para todos os brasileiros em idade escolar. Eu acredito que é o maior desafio, fazer com que a educação aconteça com qualidade. Porque a universalização do ensino fundamental e médio não é um desafio tão grande quanto era lá na década de 90. Hoje é mais acessível, se não presencialmente, através de programas supletivos de educação de jovens e adultos e educação à distância. Mas, de fato, o maior desafio de todos hoje é oferecer uma educação de qualidade e ao alcance dos estudantes. Porque a educação de qualidade, a gente tem muitas escolas, mas é acessível aos alunos, os alunos conseguem aprender e alcançar essa qualidade que tanto falamos. Então, eu entendo que esse é o nosso maior desafio, levar ao aluno, fazer com que chegue até ele uma educação de qualidade. Então, por isso que nós, professores, somos hoje participantes desse processo, para levar ao nosso aluno, ser a ponte, para que ele consiga ser alcançado por esse conhecimento. Eu costumo dizer que o professor é aquela pessoa que procura oportunidade, principalmente quando o aluno diz que não consegue. Com certeza. Nós somos artistas, na verdade, né? A gente faz de tudo. E para que o ensino aconteça e para que uma boa aula seja desenvolvida, nós fazemos muito mais do que o que está no nosso plano de aula. Professor, me dá uma pausa aí. Eu quero só Tranquilo. cumprimentar o pessoal que está entrando aqui na live. Me dá licença? Com certeza. Deixa eu só ver aqui quem está dando ok. Aline só sai de Linhares, que prazer. Deixa eu ver o pessoal. Viviane, Geisa. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, não. Eu vi que entrou gente aqui que acompanha a gente no Instagram. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Um abraço, ó, daqueles imenso. Lourdes, Trancoso, bastante gente aqui participando com a gente. Obrigado por participar. Um abraço de coração para vocês, tá? Desculpa, professor, pode continuar. Não, sem problema, rapaz. Eu já printei aqui, que eu vou ver se depois eu consigo salvar para colocar no meu computador esse momento marcante, rapaz. Massa. Professor, teve uma pessoa que comentou aqui rápido, que só deu para me ver, dizendo assim que passou no concurso graças às suas aulas. E eu passei um concurso também aqui próximo, graças às suas aulas. E como é você saber que está atingindo os objetivos? Professor, na verdade, quando eu comecei o canal, quando tudo começou, foi muito despretensioso. E eu acredito assim que a forma como o meu trabalho começou é o que sustenta e subsidia tudo que a gente faz hoje. Eu fiquei desempregado no final de 2015 e eu estava noivo, ia me casar e eu fiquei numa situação assim, desoladora. Então, eu, desempregado, comecei a estudar para um concurso que foi publicado aqui. Então, como eu sou muito, sou muito afinado com as questões tecnológicas e redes sociais, eu criei alguns grupos de WhatsApp e Facebook para compartilhar material e ajudar o pessoal gratuitamente. Então, nesse período, eu comecei a gravar meus primeiros vídeos no YouTube para ajudar o pessoal que não conseguia compreender aqueles conteúdos. Então, o objetivo era construir uma aula para, de fato, ajudar e auxiliar o pessoal que não conseguia entender aquele conteúdo, porque eu era um professor de ensino médio. Embora eu já tinha tido algumas experiências com ensino superior até então, mas assim, eu não
dava palestra para grandes públicos. A forma como eu ministrava pedagogia ainda só era conhecida por quem já tinha estado comigo. Eu fiquei um pouco constrangido, mas eu falei, o pessoal reclama muito que às vezes não entende, estuda com mestres e doutores e a linguagem também não é muito entendível. Eu falei, eu vou tentar fazer uma aula com a linguagem mais simples, ao alcance dos professores, para que eles entendam. E rolou, funcionou legal. Então, assim, eu acredito que hoje nós temos conseguido alcançar esses objetivos pedagógicos, e o objetivo do canal, de fato, é fazer com que os alunos aprendam. Eu entendo que a gente consegue isso, porque o objetivo do canal, quando ele surgiu, foi construir aulas e conteúdos que ajudassem os alunos a entenderem um conteúdo complicado. Então, foi uma descomplicação de conteúdos, às vezes, muito teóricos, e tentar mastigá-lo e entregar algo mais acessível para quem estuda e se prepara para um concurso. Professor, teve uma pessoa aqui que está passando rápido, eu estou acompanhando, escutando o senhor e lendo. Aí teve uma pessoa que disse que gostaria de passar no concurso, mas está cansado com preguiça. eu, eu costumo dizer, eu nem sei, aí no. Onde você mora onde, professor? Eu moro em Alto Rio Novo, no quinto menor município do estado do Espírito Santo. Eita, coisa boa. Aí tem lotérica? Tem uma lotérica só na cidade Uma toda. lotérica. Pronto. Para essa pessoa que comentou embaixo, eu costumo dizer que passar em um concurso é como se você fosse para uma lotérica. Você vai pagar uma conta e tem uma fila. Aí você tem que estar aqui em pé, aí anda um pouquinho, você anda um pouquinho, você anda. Às vezes você consegue rápido alcançar no concurso, não é verdade, professor? Mas também, às vezes, acontece um imprevisto de acontecer algo e você não conseguir. Aí, quando eu comparo com a lotérica, eu digo que é uma pessoa, por exemplo, mais idosa ou uma pessoa com criança que tem prioridade, que passa na frente. Como é o concurso? É da mesma maneira. Você vai ter que ficar em pé em uma fila estudando e uma hora vai chegar seu momento. Agora, jamais desanimar. A pessoa disse que está desanimada. Concorda comigo, professor? Com certeza. A aprovação em um concurso, pessoal, é um processo, não é um momento. Você não fala assim, vou passar a estudar para o concurso e no próximo você passa. Não. Você pode passar ou não. Então, por ser um processo, não é algo que acontece da noite para o dia. Até porque nesse processo de estudo, preparação, você vai mudar suas próprias opiniões, mudar suas perspectivas, vai se preparar, escolher melhores cargos. Então, se você está precisando passar no concurso, entenda que é um processo. Eu, professor, eu reprovei 3 vezes em concurso. Eu só fui passar no 4º que eu fiz. Na verdade, é porque eu não estudei direito nos primeiros. Eu não estudei, fui sem estudar. Mas o último, né, como eu disse, eu estava desempregado e estava assim, apertado e precisava passar. Então foi um processo, eu não passei de primeira. A perspectiva que eu tinha nos primeiros era diferente. Então, assim, não tenha preguiça. Não precisa pensar que é só você que está desanimado, não, porque é quase todo mundo que vai fazer um concurso que passa, um dia olhou para frente, viu todo o caminho que tinha que percorrer e desanimou. Eu também, eu quando vejo aqueles editais enormes, eu falo, Senhor, como que eu vou conseguir estudar isso tudo? Mas a gente precisa fazer isso, porque todo mundo que passou, um dia teve essa escolha de tentar, de se esforçar. E, infelizmente, hoje, nós vivemos em uma sociedade em que quem será aprovado é o que está melhor preparado. Então, se você quer a vaga, você precisa, de fato, romper com a preguiça um pouquinho, quebrar um pouco o comodismo. Para quê? Para que hoje você se esforce, abrir mão de momentos de descanso e para daqui a uns dias, quando você for aprovado, você possa descansar, possa terminar a sexta-feira, ir para casa e ficar tranquilo, nas férias, ir para as férias, passear, viajar, sem se preocupar com o contrato ou com o desemprego. Então, deixa a preguiça de lado um pouco. Mas não se apavore, porque não é só você. Todo mundo desanima quando tem que pegar uma carreira longa dessa. Mas vencedores serão aqueles que tiverem coragem de tentar, de fazer a sua parte e buscar a aprovação. Eu costumo dizer que mais importante que o pessoal costuma dizer, né? Eu vou começar a estudar segunda-feira. Mais importante do que você estudar um dia todo. Pronto, eu vou estudar hoje o dia completo, porque durante a semana eu não estudo mais. Mais importante do que isso é você estudar todo dia um pouquinho. Quando eu comecei a estudar, eu estudava ali
20 minutinhos, meia hora. 20 minutinhos, meia hora, 20 minutinhos, meia hora. Hoje, quando eu paro para estudar, até meu amigo Elielso está aqui falando, é, nós passamos, pega de 6 da noite e vai para 11, meia-noite. Mas não foi da noite para o dia. Isso foi de meia hora em meia hora. Hoje meia hora, amanhã meia hora. Depois você vê uma necessidade de botar mais uns 40 minutos, depois 50, uma hora. Uma hora o seu momento vai chegar. Agora, pelo amor de Deus, não fica triste não, que tem pessoas aí dizendo que está triste. E outra coisa, não sei se o professor vai concordar comigo, tá? Eu sou Davi, depois o senhor me completa. É interessante para quem vai passar para concurso, começar a estudar e aproveitar todo momento. Está com o celular no bolso, está descansando, puxa o celular, vai assistir uma videoaula. Você pode fazer o seguinte, mas Josué, não abriu, não tem nenhum concurso aqui perto. Pega um concurso de qualquer lugar e estuda pelo aquele concurso. Porque quando abrir o edital, uma boa parte do edital, ele vai vir em cima do que você já estudou. Então, quando você pegar o edital daquele concurso que está aberto, você já vai ter uma boa parte de caminho andado. O senhor concorda comigo, professor? Com certeza, essa é uma tática muito importante. E uma dica que eu dou para meus alunos e até para vocês que acompanham aqui, nós fazemos muitos simulados. O que são simulados? É uma reprodução de uma situação que viveremos. Então, é uma simulação, um simulado. Então, a simulação das questões é importante, mas eu gosto de orientar e dar uma dica de simular o processo. Preste atenção no que é isso. Quando você quer fazer um concurso, por exemplo, para professor de anos iniciais, o edital não foi publicado, para você estar melhor preparado, mais bem preparado aí, quando o edital for publicado, você precisa ter um equilíbrio emocional, intelectual, social, que te dê condições de estar tranquilo, de fazer bem a prova. Então, o que você pode fazer? Se foi publicado o edital de uma cidade longínqua, onde você não pode fazer o concurso, mas que é um edital para aquele mesmo cargo, ou seja, professor de anos iniciais, ou professor de matemática, ou para pedagogo, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o edital daquela cidade, você vai estudar todo o conteúdo daquela prova como se você fosse fazer aquela prova. E quando aquele concurso for realizado, a banca vai divulgar a prova 1 ou 2, 3 dias depois. Você vai pegar aquela prova, você vai pegar um dia de tarde, a mesma carga horária, e vai sentar em um cantinho da sua casa e vai fazer aquela prova como se você não como se você tivesse lá fazendo aquela prova. E depois você vai conferir o seu resultado no gabarito. Então você vai simular o processo de estudo e vai simular também a realização da prova. E sabe esse dia que você for reproduzir a prova aí no cantinho da sua casa? Se não conseguir tranquilidade na sua casa, vai para um outro lugar. Você leva uma garrafinha de água, coloca uma barrinha de chocolate ou alguma coisa e você só pode sair daquele ambiente seu no mesmo horário permitido pela banca. Você vai reproduzir uma situação. Por que você vai fazendo isso? Porque se você reproduzir o processo de estudo para diferentes editais, se você reproduzir uma situação de prova, você vai ter muito mais chance de, no dia da prova, não ser surpreendido pelo cansaço, pela ansiedade, pelo desgaste do momento. Então, uma prova de concurso, ela não é só conhecimento. Eu digo que seria em metade conhecimento e metade preparo físico, emocional, social, para que a gente possa fazer a prova, entendeu? Se você estiver bem, estiver tranquilo, você vai arrebentar na prova. Agora, se você estiver ansioso, aflito, cansado, desgastado, mesmo que você tenha estudado o conteúdo, você não irá tão bem. Então, é interessante você fazer essas várias simulações. Então, se não sair o edital do concurso que você quer agora, vá preparando em outros. Porque sabe aquele ditado que diz ganha quem está correndo atrás? Então, para a gente passar, a gente tem que correr atrás? Não, isso é mentira. Você tem que correr na frente. Porque correndo atrás, tem muita gente. Então, você corre na frente. Para que quando o edital sair, você não desesperar e ficar, como que eu estudo português? Como que eu estudo matemática? Você já está mais ou menos habituado a destrinchar um edital, pegar os conteúdos e realizar uma prova daquele conteúdo, simulando uma situação real. Entendeu?
Essas colocações do professor ela é perfeita. E eu faço muito isso. Todos, quando eu estou estudando, eu faço geralmente um dia na semana eu tenho para realizar uma prova. Eu Ótimo. pego aqui na cidade, na região, tem uma banca que eu não sei o que é que ela tem, que ela ganha todos os editais. Aí, as cidades circunvizinham com aquela banca. Aí eu tenho uma facilidade muito grande de estudar justamente ela. Então eu pego um dia na semana uma prova do que já foi realizada em outra cidade daquela banca, estudo, e a questão que eu erro é justamente a que eu vou estudar o assunto. Muito bom essa colocação. Que aí você começa a estudar focado, né? Com Senão você certeza. sai estudando, dando tiro para todo lado, e no final não dá tiro para canto nenhum. Professor, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Como você pode. O senhor já trabalhou em empresa? Não. Hoje eu trabalho na minha empresa, né? Sim, Professor mas eu digo também. assim, na sua empresa, como funcionário. Eu já trabalhei em padarias e eu acho que eu trabalhei em uma mercearia. Já trabalhei em uma padaria e uma mercearia, mas fora isso foi só na escola, porque eu comecei a dar aula com 17 anos. Então, desde então, só na escola, entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que falam que professor é desvalorizado. Eu, particularmente, eu não concordo. Por quê? Eu passei 6 anos em uma empresa, 6 meses em outra, eu trabalhei um ano em uma padaria também. E eu nunca recebi o salário que o salário de professor me pagou. Por exemplo, no primeiro ano que eu tive aula, que eu dei aula, né? Meu aniversário é dia 28 de maio, e quando foi dia 20 de maio, 8 dias, uma aluna chegou lá e disse: professor, pelo amor de Deus, vem aqui na sala. Se foi o quê? Aí disse: venha, por gentileza, que está tendo bagunça e só o senhor consegue botar a casa em ordem. Aí eu quando eu chego no corredor, fecho logo a cara, sabe? Para fazer cara de brabo. Aí quando eu chego, que eu olho, tem um bolo e todo mundo cantando parabéns. Em lugar nenhum do mundo fizeram isso para mim. Com Já em certeza. professor, já em professor, sim. Eu ando no meio da rua, rapaz, os alunos me veem. Aí diz: professor, o senhor era tão chato, mas graças a Deus o senhor me ajudou para aquele vestibular, para aquele determinada prova de tal matéria. Muito obrigado. Então, isso é o valor realmente do salário do professor. O senhor concorda? Com certeza. Professor Josué, e vale a pena eu dar um exemplo aqui. Eu trabalhei em uma padaria no ano de 2004, acho que foi 2005, 2005. Eu estudava de manhã e trabalhava na padaria de tarde e à noite. O meu salário era R$ 60 por mês. R$ 60, isso em 2005. Só que, assim, tudo que eu comia na padaria ficava na minha conta, na minha notinha. Quando acabou o mês, eu estava devendo R$ 72. Eu ainda tive que pagar 12. Essa história me faz rir bastante. Mas sabe de uma coisa? Hoje a profissão de professor ela é descredibilizada financeiramente. Mas vale lembrar que se a gente for fazer uma análise com outros profissionais, ela não está tão desvalorizada assim. Até mesmo porque há uma grande demanda de vagas, é uma das profissões que mais tem vagas, é uma profissão acessível para a gente fazer graduação, é uma profissão que a gente consegue pagar a faculdade, diferentemente de outras, e proporcionalmente ao valor da faculdade, ela tem um salário bem compensador. Porque a gente não pode pegar e comparar casos isolados do Brasil, porque aqueles municípios que ainda pagam muito pouco são porque ainda não tiveram a oportunidade de ampliar. E precisamos aqui ter consciência de que municípios que têm uma receita muito pequena, municípios que têm muito pouco habitante, eles não têm recurso, não têm de onde tirar dinheiro para pagar mais. Mas hoje o salário médio do professor, ele está rodando entre 1.500 a 2.200 aí no Brasil. Tem lugar que paga até mais, por 25 horas. Então, um professor que trabalha na parte da manhã e na parte da tarde, ele tem uma remuneração em média de 3 a 4 mil por mês, dependendo, é claro que tem diferenças. E nesse sentido, existem muitos profissionais
da área da saúde, da área de direito, da área de engenharia, que não ganham esse valor, entendeu? É claro que tem uns que ganham muito mais, mas eu entendo assim que a profissão do magistério nos últimos 10 anos, por exemplo, ela foi muito mais valorizada do que nos últimos 100 anos. Então, eu entendo que, como sempre, todos os anos há um pequeno reajuste, ao longo dos anos a profissão continuará sendo valorizada. E sim, é um mercado acessível, porque em toda cidade nós temos condições de realizar um curso superior e sempre tem concurso à vista aí para a gente fazer. Eu estava tentando olhar aqui que os comentários tinham parado, aí mexi e vi vários comentários, mas não deu para ler tudo. Até minha amiga Iliane, foi minha coordenadora, está aqui, rapaz. Ela é gestora atualmente também nas escolas aqui do município. E tem pessoa que perguntou como é que está atualmente o concurso com essa pandemia. Tá tudo congelado, vamos dizer assim, não é? Agora, Aham. esse é o momento, pessoal. Por exemplo, como eu disse, eu passei uma cidade aqui próxima, dá 40 minutos de moto, da onde eu moro. Começou a chamar, o prefeito lá fez um edital que durou um ano para convocar, a primeira vez visto. Você tem 30 dias para dizer se quer, depois tu tem 30 dias para levar os documentos, depois tem 30 dias para analisar, depois tem 30 dias para tu entrar com recurso, depois tem 30 dias para marcar um médico, depois é 30 dias para ir no médico, depois 30 dias para sair resultado, depois 30 dias para tu entrar com recurso, para depois tu assumir. É um ano. É Aham. inédito um negócio desse. Aí eu fui lá, levei a carta de intenção, primeiro mês. No segundo mês, levei minha documentação. Quando estava já terminando o mês, foi cancelado. É só ter Poxa. calma. Quando isso acabar, tudo vai voltar. O concurso, pessoal, esses que já estão abertos e parou, rapaz, isso é um momento de ouro para vocês. Por quê? Ele está lá, vamos dizer, a banca, professor Davi, vai fazer a prova na sua cidade. Nossa, Ok. se a banca fosse professor Davi, os alunos estavam aí feitos, hein? Quem dera se fosse banca professor Davi. Mas vamos lá. O professor Davi é a banca daquela determinada cidade. Por conta da pandemia, o governante daquele determinado estado ou cidade paralisou. Não quer dizer que não vai acontecer. Vai. Aham. Só que vai demorar um pouco. O que acontece? Muita gente está desanimado, parou de estudar. Então estude e faça que nem o professor Davi falou aí no início. Corra na frente. Porque quando voltar, você já vai ter aí engolido o edital e está cuspindo as letrinhas. Concorda comigo, professor? Com certeza. Então, professor Josué, eu quero só lembrar, porque eu tenho percebido os comentários aqui, os concursos que já estão com edital, assim que passar esse processo, eles retornarão, não se preocupem. E assim, de fato, falar assim que essa pandemia, isso vai acabar com um mês, 2 meses, não vai. Eu acredito que isso se prolongue ainda uns 3 meses para tudo normalizar. Contudo, vai acontecer. E agora precisamos fazer um porém que eu, assim, no meu caso, a minha empresa, ela é totalmente focada em concurso. Se acabarem os concursos, a minha empresa fecha. Então, eu tenho feito essa análise. Então, com o pessoal da equipe administrativa, a gente prevê, a gente sempre faz planejamento. Caso essa pandemia dure mais tempo, a gente precisa entender que muitas leis serão flexibilizadas. Então, por conta disso, não se assuste, não se assustem de, por exemplo, daqui 2 meses tudo voltar ao normal e começar a sair um monte de concurso um em cima do outro, porque os prefeitos eles terão eleições agora. Então, todos aqueles prefeitos que planejavam fazer concursos no ano político para dar um insight na sua campanha, eles vão talvez tentar correr com o tempo. Então, é possível que termine isso e a gente tenha uma chuva de concurso municipal, mas também é possível que os que estão em andamento finalizem e a gente tenha uma parada aí. Por que a gente vai ter uma parada? Em concursos municipais, nós temos agora a nossa maior aposta.
Porque concurso estadual, de fato, pode dar uma travada por conta do investimento que os estados têm feito e até mesmo porque não é um ano próximo de eleição. Então, os governos estaduais eles estarão por mais 2 anos aí no governo, então é possível que eles deixem para o ano que vem. Mas governo municipal, é possível que quando acabar isso, dependendo da data, venha uma chuva de concurso de município. Então, você que precisa estar esperando algum edital, por favor, estude, porque talvez você será surpreendido com um concurso logo em seguida a esse processo de isolamento e talvez você não estudou. Então, assim, esses concursos que já estão em andamento vão continuar, provas serão marcadas, nomeações e convocação serão realizadas. Agora, quanto a novos concursos que são esperados, vai depender da quarentena. Se terminar rápido, eles vão botar isso tudo para rolar, porque é ano político e eles têm um limite. Mas sobre esse limite de concurso, eu entendo, eu falo assim que eu não sou da área de direito, mas por talvez algum concurso já está previsto na lei orçamentária daquele município, esse processo de quarentena pode flexibilizar alguma lei e não impedir, por exemplo, alguma prefeitura de realizar um concurso talvez um pouco mais próximo das eleições do que em outros anos. Por quê? Por conta de um concurso talvez que já estava previsto. Então, não estou falando que será assim, mas é bem possível, porque a gente já está tendo flexibilização de dias letivos. Então, acredito que isso aí é muito pequeno em relação a coisas que já estão sendo flexibilizadas, ok? Ok, professor, eu pesquiso bastante, né? Principalmente por conta, com medo, como não tem ainda a tão sonhada estabilidade, essa questão de leis, e diz o seguinte: 45 dias antes ou depois da eleição, não pode ter concurso. É a única coisa que tem. Caso o concurso tenha sido homologado 3 meses antes, então o prefeito pode convocar você para assumir a qualquer momento. Agora, se chegou 3 meses e ele não homologou aquele concurso que já foi concluído, então só após as eleições, após 3 meses depois. Certo? Minha amiga Josielma, aqui, minha adjunta, está mandando uma pergunta para o senhor. Para o senhor explicar um pouquinho qual é o papel do pedagogo na escola, porque principalmente as questões de concurso estão um pouco distorcidas. Uhum. Então, deixa eu falar. O pedagogo e o seu papel na escola, ele tem uma função de gerir o processo pedagógico. Enquanto o diretor gerencia o processo geral e administrativo, o pedagogo ele administra o processo pedagógico, o processo de ensino. Contudo, vale lembrar que nós temos teorias pedagógicas nacionais, livros sobre didática, livros sobre processo de ensino, legislações que balizam o trabalho de todos os profissionais de educação. Agora, alguns sistemas de ensino, o que é um sistema? O Estado, o município, algumas organizações no Estado, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, o Estado do Pernambuco, o sistema, ele pode atribuir funções diferentes para esses profissionais. Tem Estado, tem sistema que o pedagogo ele corrige diários e pautas. Tem Estado que isso fica só com um inspetor. Tem Estado e sistema que pro pedagogo ele tem um contato mais próximo com a família. Tem sistema que essa é uma função do orientador. Tem sistema que o profissional de pedagogia faz tudo isso junto. Tem sistema que ele ajuda na parte técnica com o diretor. Então, assim, cada sistema ele adota uma função diferente para o pedagogo. E o nome pedagogo pode até ser assessor pedagógico, supervisor, inspetor, orientador educacional, mas vale lembrar que o que os editais e as bancas seguem? Eles seguem aquelas normas e teorias gerais da pedagogia. Por exemplo, planejamento educacional, filosofia e sociologia da educação, indisciplina na escola, LDB, essas legislações gerais. Então, é possível que em uma legislação geral, por exemplo, sobre planejamento, você veja uma orientação para o trabalho do pedagogo que talvez seja diferente da rede de ensino que você trabalha. Então, por isso, há essa diferença daquilo que cobra no concurso do que aquilo que o sistema faz. Porque quem faz
A prova baseia-se em legislações gerais. No Espírito Santo, na nossa rede estadual, existem professores referência, que são professores que ficam à disposição daquela área, como se fosse um pedagogo da área, mas para auxiliar o pedagogo no planejamento. Então, aqui na nossa rede estadual, existem professores que acompanham o planejamento, dando um suporte para o pedagogo, para que o pedagogo faça outras tarefas. Então, nem sempre uma prova de concurso vai colocar isso, porque é uma função bem específica daqui. A prova de concurso vai adotar a legislação geral, aquelas teorias gerais sobre a profissão de pedagogia, a profissão do pedagogo. Ótimo, ótimo. Veja, teve uma pessoa que perguntou se vai ficar salvo. Ah, eu vou deixar salvo sim essa live, tá certo? Eu estava mexendo aqui e teve pessoa que perguntou qual é o seu site. É prof.davi, tá Não, certo? o meu Instagram é Prof. professor.davi. O meu site é profdavi.com.br. Davi. www.profdavi.com.br, tá? Ótimo. Então, pessoal, acompanhe. Olha, no Instagram do professor Davi, ele sempre coloca nos stories os questionários, o perguntinhas, que é o quiz, o concursômetro, que é show de bola. Eu costumo fazer na maior ligeireza. Eu não fico parando para passar 2, 3, 4, 5, 10 minutos numa questão, não. Eu paro, leio e respondo logo, porque eu tento simular aquela pressão de concurso, Uhum. que você não pode trabalhar sua mente para pensar meia hora, não, tem que ser o mais rápido possível. Então ele coloca muito esse concursômetro. Tá E certo? Tem aula assim, no YouTube. quem tá assistindo essa live, se você ainda não segue o Instagram do professor Davi, você está perdendo tempo. O meu Instagram, ele é muito voltado para ajudar quem faz concurso. É claro que eu conto um pouco sobre mim, sobre meu trabalho, mas a maioria do conteúdo do Instagram é extremamente produtivo, informação. E quem me dera se quando eu fui fazer um concurso, se eu tivesse algum Instagram que fizesse esse tipo de ajuda, auxílio, dica. Então, se você quer passar num concurso de pedagogia, você precisa estar seguindo o Instagram do professor Davi. Faz o seguinte, se você não segue, siga. Se você não gostar, depois você pode deixar de seguir. Mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa lá bacana, indicação, dica e simulados que vão te preparar melhor para a sua prova, ok? Olha, eu vou dar um conselho de amigo, porque eu sou uma pessoa amiga de todo mundo. Você segue o professor Davi. Se gostar, não, você vai gostar, tá certo? Com Certeza certeza. absoluta. E você indica para os seus amigos todos. Olha, Isso aí. pega aí o celular, você deu uma de doido, tá passando aqui, aí tá a pessoa aqui com o Instagram, tu dá um bote na mão dele, tipo se fosse roubar, entendeu? Pega assim, bota Davi e segue, que aí a pessoa vai acompanhar. Muito bom, eu garanto a vocês, o professor Davi é show. Olha, não é só show profissional, como ser humano, tá certo? Ele é um excelente pai, um ótimo amigo e disposto a ajudar sempre. Quando eu convidei ele para cá, ele simplesmente disse, diga o dia, o horário. Não, jamais, professor, sei da sua correria. Você me diga, não, mas eu estou na quarentena. Jamais. Brinca aí com Sarinha. E ele agora está brincando até com quebra-cabeça, viu? Uhum. Eu não consegui sair nem da metade do quebra-cabeça. O quebra-cabeça que eu comecei a montar na terça, segunda, tá em cima da mesa e tá um desafio ali montar esse quebra-cabeça, porque eu trabalho, estou só em casa, estou trancado em casa, mas assim, eu faço gravação e estudo aqui em casa, então eu acabo não tendo tempo. Mas é isso aí. Então, pessoal, sigam o professor Davi, indiquem. Sabe por quê? Porque coisa boa nós temos que indicar. As pessoas só vivem indicando coisas ruins, então indiquem. Quem não me seguir, peço a vocês que me sigam também, professor Josué Barbosa no Instagram, porque aqui eu faço essas lives com os professores, até com outras coisas. Ontem eu estava em uma live dando aula de Libras. Que Segunda-feira vai ter, bacana! segunda-feira vai ter aula de Libras às 14 horas, para você ter uma ideia. Então, todo um dia na semana eu tenho uma aula de Libras, nos outros dias eu tenho convidados. Hoje eu tive o prazer de ter uma pessoa. Quem é esse Josué sou eu, viu? Alguém vai perguntar quem é esse Josué? Sou eu! Tá certo? Então, um dia eu boto aula de Libras, nos outros eu
convido vários convidados, amigos e pessoas que eu sou fã, como o professor Davi. Amanhã eu vou estar com o professor Noslen. Sexta-feira eu tenho um mágico, um amigo meu que é mágico, que ele vai. Vamos bater um papo sobre mágica. Depois ele vai ensinar mágica para vocês. Então, se você tem uma criança, mostra para o menino, olha, o mágico, ele vai ensinar uma mágica com algo que você tem em casa e vai fazer a sua festa em casa. Eu acho interessante que eu recebo no direct o pessoal mandando, professor, muito obrigado, professor Josué Barbosa. Professor, muito obrigado, porque meu menino aqui está a maior alegria em casa. O objetivo nosso de professor é fazer isso mesmo, é fazer com que vocês sejam felizes, que eu acho que é o objetivo da vida, seja com a educação, seja com a vida de vocês. Não é, professor? O senhor concorda? Com certeza. Pessoal, eu vejo comentário de pessoas dizendo que está triste. Falar nisso, no meu Instagram, todos os dias eu boto mensagens motivacional, tá certo? Sigam sim, pessoal. Tem uma pessoa que disse, a partir de hoje eu sigo. Muito obrigado. Professor Josué Barbosa. Todos os dias eu boto mensagem motivacional. Sempre eu começo dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes eu estou um pouquinho triste, dou bom dia, mas em consideração a todo mundo que me acompanha, mas porque é normal que ser humano é assim, tá bom? Professor Davi, Oi? deixa eu lhe fazer outra pergunta. Que tem professores que costumam não planejar a aula e chega na sala de aula e enrola. Aí, uma vez eu fui dar uma palestra em uma cidade vizinha aqui e eu disse o seguinte, esses professores que não planejam a aula, que vai lá e enrola, porque dizem, não, eu não vou planejar a aula em casa. Primeiro, vale salientar que recebe, viu? O salário, na verdade, o salário, esse salário que você ganha, ele tem aula atividade, é para você planejar a aula. Mas se você não quer planejar, não tem problema, eu não vou dar em ninguém. Mas você está trocando, sei lá, 1 hora do teu dia de planejamento, para quando tu chegar em uma sala de aula, tu ter total domínio e a aula voar, que você vai se agarrar com, com esses assuntos, do que você não planeja nada, chega em uma sala de aula sem nada, fica aquele dia todinho que é uma tortura. O senhor concorda comigo? Com certeza. Na verdade, o planejamento é a chave do sucesso de qualquer pessoa. E eu quero te dar uma dica. Se você planeja bem, a partir da prática, o seu trabalho ele se torna mais fácil por conta do planejamento. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês e que fica um segredinho entre nós. Atualmente não, porque hoje eu estou licenciado do cargo de professor. No último ano, enquanto professor de matemática, meu planejamento sempre foi muito curto. Não porque eu não preparava a aula, é porque eu sou extremamente autodidata. Eu tenho uma dificuldade de pensar muito para algo pequeno. Eu penso pouco para fazer muita coisa. Então, assim, hoje eu consigo planejar menos tempo e ter a mesma qualidade de aula. Então, eu consigo hoje, com poucos minutos, pensar, como que eu falo? Visualizar e esboçar uma aula show para muito tempo. Mas sabe por que eu consigo isso? Porque eu sempre construí um planejamento muito sincero, concreto e eficaz. O que me deu o subsídio para que hoje eu pudesse ter todos esses elementos incorporados à minha prática, ao meu pensamento, à minha visão. Então, hoje, eu consigo ter mais um descanso. Em casa, eu não sofro tanto quanto eu sofria no início de carreira. Então, tem gente que está no início e precisa dedicar muito em casa. Hoje, em casa, eu fico mais relax. Porque todo o meu esforço em planejamento hoje me dá essa flexibilidade de fazer tudo muito rápido. Então, não abra mão do planejamento. O sucesso da sua aula depende de um planejamento bem feito. Porque no planejamento você não só vê o que você vai fazer, mas você prevê estratégias caso alguma coisa dê errado. Então, se alguma coisa saiu fora do contexto, você está preparado, está resguardado pelo seu planejamento. Pessoal, não tá passando muito rápido aqui os comentários, não estou acompanhando, mas uma coisinha ou outra. Tem pessoas que realmente são profissionais e profissionais. Eu achei interessante uma pessoa que comentou assim, estão fazendo bico na educação. Infelizmente hoje em dia todo mundo é professor. Né? Todo mundo, abrindo aspas, são professores. Vai lá,
faz engenharia, vem aqui e bota para dar aula de matemática. Eu não digo que a pessoa não tem conhecimento. Tem, mas não tem a didática, não tem a prática, porque isso aí é matérias nossas, são cadeiras nossas. Né? Do mesmo jeito, imagine você, vai se operar, pegasse qualquer pessoa e botasse, aí, faz a cirurgia? Não é assim que funciona. Na Tô verdade, fora. professor. Então, pessoal, o nome de vocês são vocês que fazem. É simplesmente fazer o melhor cada dia. Como eu comecei aqui a live brincando, né? Verás que o professor teu não foge à luta, porque eu mesmo não sei ficar parado. Eu tenho que estar pensando, tenho que estar planejando. Eu tenho um canal no YouTube que estou reativando, tá certo? Oba! Eu faço, eu faço palestra, professor, de motivação. E em agosto de 2013 teve um fato que mudou a minha história. Ao terminar a palestra, teve uma aluna que disse assim: eu estava pensando em me matar, mas depois dessa sua palestra eu não vou me matar mais não. Isso marcou a minha vida e dali eu tentei dar o melhor possível que eu tenho. Eu tinha um blog que até então postava só matéria de palestra minha. E daí eu adotei esse blog para notícia, que é o blog motivagente.com. Aí eu boto Eu já notícia lá. visitei lá, já vi o conteúdo. Quem está em casa de quarentena acompanha as lives, né? Que foi indicada lá, muito produtivo. Então, o que acontece? Faço essas palestras, faço uma palestra por mês aqui na cidade, nas escolas, não cobro nada, é uma ação minha para tentar ajudar mais pessoas. E pensando em estudar, eu comecei a gravar no meu canal do YouTube, Motiva Gente, eu comecei a colocar vídeo aula de biologia, que eu sou formado em biologia e em pedagogia. Eu tenho um pós em biologia, ensino a biologia, tenho um pós em Libras e tenho um pós em gestão de escola. Então comecei a fazer aulas de biologia com paródias. Há 4 anos eu parei porque eu disse eu tenho que parar para focar que eu fiz o concurso para professor 1, pedagógico, não para biologia. Então eu parei biologia de lado, que eu amo biologia, e foquei só em pedagogia, assistindo todo dia professor Davi, professor Davi, professor Davi. Em português, que eu odeio, que eu não gosto de português, aí eu estudava professor Noslen. Era um dia Davi e um dia Noslen. Até passar. Graças a Deus passei. Aí agora eu estou reativando de novo, tá certo? Essa semana eu já estou indo gravar uma videoaula de biologia. Estou colocando paródias no Que canal massa! Motiva Gente. É uma comédia. A paródia que vai sair para a semana vai ser sobre o coronavírus. E na outra semana já está pronta. Nós vamos falar, professor, do sistema endócrino, todas as suas glândulas, da sua cabeça, da pineal que você usa para dormir, até as suas glândulas que você reproduz, tanto masculino quanto feminino, cantando. Vai ser bem interessante. Com certeza. Então, professor, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Eu tenho tanta pergunta para lhe fazer, eu não sei nem se eu estou me comportando. Estou me comportando direito aí, pessoal? Porque Tranquilo, assim, mas eu acho que você podia deixar o pessoal fazer pergunta. Quem sabe eles ótimo, fazendo. Porque ótimo, a gente consegue pegar mais. Se você não importar, ótimo. pode fazer assim. Ótimo, sem problema. Pessoal, pode fazer pergunta para o professor Davi. Vou pegar mais algumas aqui, porque aí talvez. É porque eu tô vendo muita e não dá tempo de acompanhar. Justo. Alguém quer mandar ou nós procuramos? Faça o Mande seguinte, eu fico. agora ou. Se cale para a próxima. Coloca as aulas do professor Davi no seu blog. Desde já, a partir de quando, professor? Quem manda é o senhor. Diga um dia para colocar suas videoaulas no meu blog. Boa ideia, Quando professor for Eliel. possível, só colocar lá, a gente faz um compilado e manda pro pessoal, você posta lá. Eu posso indicar algumas com dicas e te mando ainda hoje, antes de dormir, e alguns vídeos pontuais que são que podem ser chave para iniciar os estudos. Perfeito. Então, a partir de amanhã, ele vai mandar hoje, tá certo? Então, amanhã de manhã, eu já estou postando no meu blog aí a matéria com o professor Davi, com dicas, com vídeo aula. Se ele mandar uma vez na semana, é uma vez. Se ele mandar 2 dias, 2 dias. Se ele não mandar, eu roubo lá no YouTube e jogo lá pelo menos um dia na semana para vocês que acompanham o blog Motiva Gente passar no concurso. Agora, acesse meu blog, tá? Sigam o professor Davi no Instagram, inscreva-se no canal dele no YouTube, se inscreva também no site. Tem duas perguntas aqui para responder, ok?
Pode perguntar. Pergunta da Valquíria. Professor, você tem pós-graduação, mestrado? Valquíria, eu sou formado em matemática, pedagogia e tenho especialização em educação à distância, gestão de políticas públicas de gênero e raça. Eu tenho as 6 pós-graduação. O meu mestrado foi a seguinte história. Eu fiz a prova do mestrado, eu passei na primeira parte, que era a prova, só que na época da entrevista da segunda fase, o meu pai ele faleceu, ele já estava doente. Então, naquele ano, eu tive que desistir do processo de mestrado. E no outro ano, eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Ou eu iria estudar para o mestrado, ou iria dedicar para outra coisa na minha vida. E que seria a realização de um curso de teologia e fazer o seminário para me tornar pastor. Eu sempre senti na minha vida um chamado ministerial para pregar a palavra de Deus, para levar as boas novas aos corações das pessoas. E eu tive que fazer essa escolha. Então, chegou um ponto que Deus já tinha me dado tudo o que eu queria e tudo o que eu quis. Eu me formei, já estava empregado e concursado. Aí chegou a hora de eu fazer algo para ele. Então, eu abri mão de estudar para o mestrado e fui fazer o seminário para me tornar pastor. Hoje eu já sou pastor. Eu também sou pastor da Igreja Batista. E nos últimos 2 anos, eu tive talvez a oportunidade de retomar o mestrado. Retomar o processo. Contudo, por conta do trabalho, da expansão que o meu trabalho teve, eu não conseguiria conciliar o mestrado com os cursos e com o projeto do YouTube, com o projeto do canal infantil neste momento. Então, assim, eu me mantenho estudando, me mantenho em estudo. Mas, para mim, no momento, eu tenho que falar que profissionalmente, né? Não, o mestrado não se encaixa hoje na minha proposta de vida, de trabalho. Tanto que estou licenciado do meu cargo de professor para dedicar a esse projeto. Então, se eu abrisse mão disso para fazer o mestrado hoje, eu teria que abrir mão do trabalho que eu faço com videoaulas, com o YouTube ou com o canal infantil agora que está chegando. Então, eu optei por dedicar às videoaulas, porque foi o mais viável profissionalmente para mim. Então, eu tenho graduação em matemática, pedagogia e teologia. E tem especializações dentro da área de pedagogia, matemática e também dentro da área teológica, mas ainda não fiz o mestrado. Se em um momento eu tiver essa oportunidade, eu tiver como dedicar isso, eu pretendo fazer com certeza, mas eu também não sei se eu farei na área teológica, que é a área cristã, de onde eu trabalho com a igreja, ou se eu farei na área pedagógica, ok? Uma outra pergunta aqui da Biula. Previsão da prova da Serra de acordo com a experiência. Eu acredito que assim que dá uma amenizada, Serra vai marcar uma prova. Mas eu acredito que essa prova da Serra deve ser marcada para julho ou agosto, ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Teve uma pessoa aqui, professor, que perguntou quando é que vai sair mais vídeo de matemática seu. Então, quando vai sair aula de matemática? Luana, o meu canal do YouTube hoje está com um fluxo muito pequeno de vídeo. Não é porque eu não estou cuidando do canal. É porque eu desde agosto do ano passado, eu peguei muito curso de cidade e foi consumindo muito meu tempo. Então, assim, para eu entregar a aula no curso com qualidade, no YouTube de qualidade ao mesmo tempo, fica complexo. Mas, assim, é um projeto que assim que passar o concurso da Serra, a gente deve finalizar as aulas da Serra até no máximo no início da semana que vem. Eu vou poder toda semana lançar uma aula de matemática no YouTube, ok? Mas eu acredito que até o início de maio, vocês já terão semanalmente aulas de matemática no YouTube. Teve uma pessoa que colocou aqui, qual seria a relação direta da secretaria escolar, eu vou baixar, subiu, com os alunos ou a educação? Ou essa relação é apenas indireta em questão de documentações? Espera aí. A secretaria escolar, a secretaria da escola. Aham. Não, secretaria escolar tem a função de organizar a documentação referente à vida do aluno. A secretaria ela tem contato com pais de alunos e alunos maiores e responsáveis, mas a secretaria não tem nenhum contato com o aluno. Quando o aluno precisa de alguma coisa da secretaria, alguma coisa, algum contato, a relação que eles têm que ter é de atendimento educado, responsivo e assim, que possa ser claro para o estudante, mas o contato
profissional deles é com pais de alunos e com a gestão da escola e professores, acredito eu. Pessoal, lembrando que essa live vai ficar salva no meu Instagram por 24 horas, tá certo? Tem muitas perguntas que estão fazendo aqui, concurso, eleição, que nós respondemos já. Muitas perguntas, vai estar lá. Professor, depois uma dica, tenta gravar esse vídeo nosso e postar no seu canal do YouTube, ok? Até o de Ok. amanhã. Eu não sei como que faz não, mas você tenta descobrir uma maneira aí, nem que seja capturando a tela, de gravar o vídeo, salvar, postar no seu canal, bem como a entrevista de amanhã com o professor de língua portuguesa. Talvez seja mais acessível para aqueles que conhecerão, por exemplo, seu trabalho posteriormente. Ótimo, perfeito, perfeito. Vou fazer isso mesmo. Uma ótima ideia. Pessoal, mais alguma pergunta? Porque o Instagram só permite 1 hora de live, só faltam 5 minutos para terminar. E eu tenho Dá que dicas, finalizar, hein? Eu preciso de tempo para despedir de vocês. dá dicas de planejamento aí, professor. Alguns têm muitas Planejamento. A última dificuldades. pergunta vai ser essa, então, ok? Última pergunta é a sua. Pegue o documento curricular referência da sua escola, busque formas de ensinar aqueles conteúdos, pegue os conteúdos que você tem que ensinar e pesquisa na internet aulas diferenciadas sobre o conteúdo tal. Em cima daquilo, veja o que é possível você fazer. Faça uma aula diferenciada sobre o conteúdo e busque atividades do livro didático e que você já tem hábito de fazer para tornar aquela aula melhor. Então, pegue atividades do livro didático para não abandoná-lo e busque estratégias diferenciadas na internet, como uma dinâmica, um vídeo, um jogo, para ensinar aquele conteúdo. A internet era um ótimo auxílio da gente, ok? Mas pegue os conteúdos da proposta pedagógica da sua escola, beleza? Pessoal, como vamos ter que concluir, antes de concluir, tá? Eu quero mais uma vez pedir a todo mundo que me segue aqui na cidade, na região, que sigam o professor Davi. Esse cara, para mim, é a maior referência de pedagogia do Brasil, tá? Valeu! Alguém perguntou aqui quem é Noslen. Noslen também é uma referência, Referência de língua portuguesa. só que de língua portuguesa. Ele tem o maior canal de língua portuguesa do mundo no YouTube, Que tá? massa! É o cara que mais tem inscritos em língua portuguesa. Amanhã, por conta da agenda dele, será só meia hora. Então, é bom vocês entrar 7 horas em pontos para a gente aproveitar ao máximo. Conversa um pouquinho para vocês. Professor Davi, muito obrigado do fundo do coração. Que Eu Deus que possa te agradeço você abençoar. por tudo que você fez, pela oportunidade. Obrigado por possibilitar esse momento. Quero dizer para nossos alunos que acompanham que em maio também será lançado o canal infantil do professor Davi, que é esse aqui, ó, a Turma do Davi. Você está vendo esse desenho aqui? Essa turminha legal é uma turma que conta com personagens que representam a diversidade étnico-racial. A gente tem personagens de educação especial, alunos com síndrome de Down, negros, indígenas, e nós teremos no canal infantil do professor Davi aulas de Libras também. Então, acompanhe, siga lá no Instagram, a Turma do Davi. Esse Instagram aqui. E você no YouTube vai ter disponível em maio. Em maio vai estar disponível o nosso canal infantil. E já pode despedir, professor? Pode, falta só 1 minuto e meio. Então, no minuto e meio, eu quero deixar uma mensagem encantada para vocês. Não desanimem, permaneçam firmes até o fim, ok? Encerro cantando assim. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Professor, por gentileza, Você começa de novo. pode. Professor, começa de novo. Por quê? Eu vou interpretar em Libras. Então vamos embora? Eu não sei Vai, se nós vamos ter tempo, mas vamos ensinar assim. Encerrar assim. vai. Se encerrar a live, tchau, pessoal. Fique com Deus. Sigam aí, professor Davi. Segue o professor Josué Barbosa. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode,
até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites.